Bom, hoje a gente não vai continuar a nossa série de João. A nossa série de João fica para a semana que vem, a gente volta para ela. Hoje nós vamos falar sobre a África. Nós vamos orar pela África e nós vamos falar sobre a África. E eu gosto muito de falar da África porque eu vim de lá. Meu sangue é de lá. A minha tataravó, a avó do meu pai, né? Acho que é alguma coisa por aí. A avó do meu pai veio num navio negreiro como escrava. Eu sou da tribo Banto, que fica no leste, norte-oeste, noroeste da África, no litoral, na costa africana, e os meus parentes vieram como escravos para o Brasil. Né? Meu pai era negão, minha avó era negão. Se eu mostrar a foto da minha avó, você fala, não é possível. Mano. E se eu tomar 2 horinhas de sol, eu chego lá também. Né? E é muito bom falar desse povo, que é um povo tão alegre, um povo tão festivo. Tem gente que tem vergonha de falar disso, né? Tem gente que tem vergonha de falar, eu sou filho de escravos, eu sou neto de africanos. Não tenho vergonha, não. Eu tenho orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser filho de negro, de ser de família negra, de vir da África e de ser parte, de ter no meu sangue, parte do que é esse povo guerreiro, lutador, que foi muito injustiçado na história da humanidade, mas eles estão na Bíblia. E é isso que é interessante, né? Os portugueses não estão na Bíblia. Italianos também não. Alemães também não. Loirinho de olho azul também não. Mas os negão estão lá, meu. A gente está na Bíblia, né? Isso é muito legal. Então hoje a gente vai falar do que a Bíblia fala sobre a África. Eu coloquei um pensamento inicial. A África, a Bíblia e nós. É óbvio que o enfoque do nosso estudo hoje está sobre a África, porque esse fim de semana nós estamos orando sobre a igreja que está sendo perseguida lá. E a grande pergunta que eu queria fazer para você hoje é: o que eu tenho a ver com tudo isso? Eu sou brasileiro, não vim de africanos, eu estou parte da igreja aqui no Brasil. Apesar de que eu acho difícil ter um brasileiro que não tem pelo menos uma gotinha de sangue africano aí, né? A maioria tem, ou vem dos índios, às vezes vem dos índios, às vezes vem da África, mas todo mundo aqui no Brasil geralmente é temperado, né? Tem sempre lá um temperinho de algum lugar desse aí. Mas a grande pergunta é: o que nós como igreja temos a ver com a perseguição que está acontecendo lá na África? O que a Bíblia fala sobre qual é a função da igreja e qual é o papel da igreja para o resto do mundo? Não só para esse prédio aqui, não só para essa reunião aqui. O que Deus quer com você, comigo, para todo o resto do planeta, e hoje olhando de uma maneira um pouco específica para a África. Os africanos que estão na Bíblia, o primeiro deles que é mencionado na Bíblia é essa senhora aí. O nome dela não é africano, porque ela morava no Egito, mas ela é africana. O nome dela é Hatshepsut, né? E ela era parte de um povo chamado de Puntitas. Os Puntitas foram os colonizadores do Egito. Foram as primeiras pessoas que chegaram lá no Egito. Foram as primeiras pessoas que começaram a sociedade egípcia. Então, se hoje existe Egito, todos esses filmes que vocês veem aí, dos faraós, aliás, o Egito ele está na África, né? O Egito é parte da África, mas ele é parte da África ariana, né? A parte da África superior. Mas quem colonizou a África superior foram os camitas, os descendentes de Cã, e eles não vieram por cima, eles vieram por baixo. Eles vieram da África negra. E isso está mostrado aí nesse mapa, ó. Vamos ver aqui, ó. Então o Egito está aqui em cima, tá vendo? O que aconteceu? Quando Noé saiu da arca, lá em cima, lá assim, ó, vai subindo, lá em cima no mapa, que não aparece aí. Quando Noé saiu da arca, os filhos dele se separaram. E um grupo de filhos deles, os camitas, desceram para cá e colonizaram para esse lado daqui, principalmente essa região da divisa com onde ficaram os semitas.
os semitas desceram para essa região aqui de baixo e colonizaram um local chamado Iêmen hoje. Então você tem ali no mapa lá, essa pontinha sul, né, do Oriente Médio. Então você tem o Iêmen. Só que os iemitas, semitas, descendentes de Sem, cruzaram o mar. É pertinho, né? Os caras fizeram canoa, cruzaram o mar. Quem que eles encontraram do outro lado? Os camitas. E desde aquela época, loirinha é chegada no negão, né? Você já viu na nossa sociedade hoje? Os negão tem tudo uma loirinha do lado, rapaz. É impressionante o negócio. E os semitas se encantaram com as camitas e se juntaram, formando esse povo que nós vimos o nome deles lá, ó, os puntitas. E essa galera, chamado Punt, né, colonizaram o que hoje no nosso mapa, na nossa geografia, é Somália, Etiópia, Sudão, Eritreia e Djibouti. Né? Então esses países aqui, ó, Iêmen, Djibouti, Somália, Etiópia e a parte sul do Sudão, formaram um único povo, povo de pele negra, povo punita. E esse povo, vivendo nessa região, pegava os barquinhos deles e começava a subir aqui, ó, de barco. E eles viram que aqui dava para fazer uma colônia. E eles então invadiram aquela região que hoje nós conhecemos como Egito, ok? Sabe quem é essa moça que está na foto aí? A princesa Hatshepsut, punita, que pegou, adotou um homem chamado Moisés. Você já assistiu o filme Príncipe do Egito? Pois é. Moisés foi adotado por uma mãe negra, africana, da África subsaariana, de uma raça chamada Punitas, que tomou Moisés e criou Moisés. Isso criou uma impressão tão boa em Moisés, que teve um problema no futuro de Moisés. E a gente vai ler esse texto para a gente começar a nossa inserção bíblica à África. Abra sua Bíblia lá em Números. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler até o 16. Hoje nós temos grandes leituras aqui, vamos tentar ser rápido nelas. Números capítulo 12, versículos de 1 a 16. Miriam e Arão eram quem? Irmãos de Moisés, ok? Criticaram Moisés duramente porque ele tinha se casado com uma cuxita. Cuxita era um outro nome dado aos punitas. A galera negra. Com quem Moisés se casou? Uma negra. E os dois irmãos de Moisés o criticaram duramente por causa disso. Criticaram duramente Moisés, a ponto de dizerem, olha o que eles vão dizer: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E se o Senhor ouviu isso, ora Moisés era muito manso, mais do que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro os três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele. Os dois se aproximaram. E o Senhor lhes disse: ouçam agora o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, Senhor, me revelarei em visões e falarei com ele em sonhos. Não é assim? Porém, com meu servo Moisés, ele tem sido fiel em toda a minha casa,
falando com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousam criticar meu servo Moisés? Olha só, Moisés se casa com uma mulher negra da tribo de Cush, uma cuxita, descendente dos punitas, e os irmãos dele caem de pau matando em cima de Moisés. E aí, eu não sei se você percebeu a relação. Quando Moisés casa com essa mulher negra, a crítica deles se torna contra a autoridade de Moisés para ser o líder da nação. Eles não se levantam contra a mulher. Eles não se levantam simplesmente contra a pessoa de Moisés. Eles questionam a autoridade de Moisés para liderar a nação, porque ele se casou com uma cuxita. O que está se entrando em jogo aqui agora? Você tem os dois irmãos de Moisés dizendo o que muitas pessoas disseram na história da igreja, que quem se junta com os cuxitas, punitas e negros não pode ser um instrumento da ação de Deus. E durante muitos anos, os negros foram mortos, foram perseguidos pelos brancos, porque os brancos diziam que a maldição que Deus lançou sobre Cã e sobre Caim tinha a ver com a cor negra da pele. Certo? Só que essas duas acusações são acusações equivocadas. A primeira, maldição sobre Caim, a maldição sobre Caim não foi a cor da pele. A cor da pele, se fosse e não é, seria na verdade uma bênção. A maldição era: você vai andar errante. Aí Caim fala: isso é duro demais, todo mundo vai querer me matar. E aí Deus fala: então eu vou te dar uma bênção. Você vai ter um sinal na pele, para que todos que vejam o sinal na sua pele identifiquem que você pertence a mim, o Senhor, e não te matem. Então o sinal na pele de Caim não era uma maldição, era uma bênção, para livrá-lo da morte. Só que muitos anos isso ficou sendo dito, que era uma maldição. Durante muitos anos os brancos diziam, inclusive os pastores, inclusive os evangélicos, inclusive os católicos, diziam que negro não tinha alma, que negro não podia servir a Deus, que negro não podia ser abençoado, porque negro era descendente de Caim, ou descendente de Cã. E a Bíblia não está dizendo nada disso. Quando os dois irmãos de Moisés ficam bravos porque ele se casou com uma negra, o que Deus fala? Vocês estão errados. Eu falo através de Moisés e continuarei fazendo. E eu abençoo o meu servo Moisés. E o texto vai dizer assim, no final do texto ele diz assim: e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele então se retirou. E enquanto a nuvem se afastava, Miriam ficou ali com a pele. Na minha Bíblia, NVT, traz branca. Ela ficou com a pele branca, como a neve, igual alguém que tem lepra. Agora sim é uma maldição. Agora sim é uma maldição. A pele branca, no texto. Eles criticaram Moisés porque tinha se casado com uma negra. E Deus lança uma maldição, lepra. E a característica da lepra é ficar com a pele branca. Olha só. Contraste de palavras aqui. Começo do texto, uma cuxita, alguém que tem a pele escura, e alguém que fica com a pele branca como um leproso. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, e ele estava falando disso e dizendo que não, porque os negros são um povo que tem a maldição sobre eles. E eu falei assim: olha, querido, se Deus lançou a maldição na cor da pele, a maldição não é sobre os negros, não. Porque os negros
eles ficaram na África o tempo todo, cuidando das pequenas aldeias deles, da agricultura e da comida deles. Quem saiu pelo mundo, matando, roubando, saqueando, estuprando, assassinando e cometendo todo tipo de barbaridade, não foram eles. Qual era a cor de Hitler? Qual era a cor de César? Qual era a cor de Mussolini? Qual era a cor dos principais homens que causaram as principais e piores tragédias na história da humanidade? Lenin, Stalin, Marx ou qualquer um desses outros assassinos em massa. Nenhum deles era negro. Nenhum deles. Significa que na África só tem bonzinho, não. Lá tem negro muito ruim também. Mas a questão é que o problema do ser humano não é a cor da pele. E Deus deixa isso muito claro aqui para Arão e Miriam. Miriam e Arão, não é a cor da pele da mulher de Moisés que vai determinar a minha bênção sobre a vida deles. Não é a cor da pele de alguém que determina os propósitos de Deus. Aliás, o próximo texto que nós vamos ver é um texto que fala... Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Um texto que fala de uma outra mulher negra e de uma outra mulher africana, e que mostra para a gente que o propósito de Deus na história sempre foi que a nação de Israel fosse bênção para todos os povos da terra, inclusive os negros. Que os propósitos de Deus sempre foi salvar pessoas, independente da cor da sua pele. E o propósito de Deus foi sempre usar pessoas, independente da cor da sua pele. E, gente, quando nós falamos da África subsaariana, nós precisamos nos lembrar disso. Que não é a cor da pele que determina a bênção do Senhor. Não é a cor da pele que determina em quem Deus está e por quem Deus age. E Deus deixa claro isso aqui para Miriam e para Arão. E ele termina o texto dizendo assim, quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Qual foi o pecado que eles cometeram? Qual foi o pecado que eles cometeram? Racismo. O pecado que eles cometeram foi racismo. Foi considerar que Deus não iria mais usar Moisés porque ele se casou com uma negra. E que Deus não iria mais abençoar o povo de Israel através de Moisés porque ele se casou com uma mulher de pele escura. O racismo, queridos, é a maior insensatez da face do planeta Terra. É a maior idiotice, a maior estupidez que pode haver no mundo. Julgar alguém pela cor que ele tem na sua pele. Isso sim é pecado. E uma das coisas que eu tenho falado sempre, queridos, e é por isso que eu não tenho vergonha de dizer que eu vim da África e que eu tenho meu pai, minha avó e meus parentes negros que chegaram aqui como escravos, porque eu não tenho vergonha da cor da minha pele, porque eu sei que a minha pele não é um problema para Deus. A cor da minha pele e a minha ascendência não me faz inferior a nenhum lourinho de olho azul. Eu não sou inferior a ninguém. Negros não são inferiores a ninguém. E Deus está mostrando isso aqui para Arão e para Miriam. E eles ficaram brancos para aprenderem que racismo é um pecado sério. Que Deus não brinca com isso. Que Deus não tolera isso. E aí o texto está dizendo, daqui para frente ele diz assim: não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, que está em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. Mas o Senhor respondeu: se o pai de Miriam
tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenha ela fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. E Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, o que era uma baita de uma vergonha. Por quê? O que estava acontecendo? O que ela disse? Que ela era mais digna de Moisés para ser a líder do povo de Israel, porque ela não tinha se miscigenado com uma negra. Foi isso que ela falou, não foi? Ela falou, olha, eu tenho mais condição. Deus fala por Moisés, mas Deus fala também por meio da gente. Se Moisés se contaminou casando com essa mulher aí, agora quem vai ser a voz de Deus vamos ser nós. E aí, o que foi que Deus fez? Não, além de não ser a voz de Deus, sua pele vai ficar branca e apodrecendo, e agora você vai ser colocada fora do acampamento de Israel. O que era uma vergonha, porque ela era contaminada, ela era impura para oferecer sacrifícios ao Senhor, para participar do culto da nação, ela era separada do povo de Deus. E aí o texto termina dizendo assim: Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias, e o povo esperou até que ela fosse trazida de volta para seguir viagem. Então eles saíram dali de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Esse é um dos primeiros textos que aparece uma situação de negros na Bíblia. E o primeiro texto que aparece uma situação de negros, Deus já deixa bem claro que a bênção do Senhor não faz distinção de cor de pele. E quem faz distinção de cor de pele será julgado pelo Senhor. Será julgado pelo Senhor. Quem julga alguém inferior, menos capaz de ser usado por Deus pela cor da sua pele, será duramente punido por ele. E queridos, essa é uma das primeiras realidades que todo negro enfrenta em termos de perseguição. É interessante a gente perceber isso em várias situações. Por exemplo, hoje nós já temos uma grande parte de pessoas mais escuras e miscigenadas produzindo excelente literatura teológica. Nós temos excelentes livros de teologia vindos da África, excelentes livros de teologia escritos em português, excelentes livros de teologia sendo produzidos no Brasil. Mas se eu, por exemplo, agora vou fazer meu doutorado lá nos Estados Unidos, eu estou indo para lá, vou assistir minhas aulas lá, vou fazer meu doutorado lá, e um dos recados que eu já recebi na inscrição: nós não aceitamos nenhum livro de referência do Brasil, da África ou de países de línguas espanholas e portuguesas. Se você quiser estudar aqui, todas as suas citações e todas as suas referências têm que ser ou inglês, ou francês, ou alemão. O que esse centro universitário está dizendo com isso? Esse centro universitário está dizendo com isso que vocês da pelinha escura que estão para baixo do hemisfério de Equador não têm autoridade, capacidade acadêmica de dialogar com eles, que são melhores, que são maiores, que são superiores. Isso é um tipo de racismo. E é interessante porque esse racismo já tomou conta de tal forma, até mesmo de nós, aqui no Brasil, que quando você pega um livro numa livraria e está escrito no livro Zuckerberg, Harrison, Tillich, Keller, você já pega e fala: esse livro é bom. Mas se o livro tiver escrito da Silva, Souza, Santos, José, aí você fala: ih, esse livro aqui não sei não, vou levar não, deve prestar não. Porque esse racismo, ele impregna. Esse racismo que considera a capacidade das pessoas pelo país de onde ele vem, pela cor da pele que ele tem. Deus abomina isso.
E esse também é um tipo de perseguição. Esse também é um tipo de perseguição. E é inevitável nós pararmos e deixarmos claro na nossa vida que existe sim uma dívida histórica de todos os países ricos no mundo hoje para com a África. Todo país rico é rico porque usou força de trabalho escravo africano. Ok? Fora a Alemanha, todos os outros. Espanha, Portugal, França, Estados Unidos, Inglaterra, todos esses países escravizaram pessoas. Entraram na África com seus exércitos, mataram, estupraram, roubaram todo o ouro que podiam, árvore, mesmo que fizeram aqui no Brasil antes, levaram os negros para lá, para trabalhar nas lavouras deles a custo zero. E assim eles ficaram ricos. Então, boa parte do dinheiro que esses países acumularam à custa da escravidão dos negros. Porque eles se consideravam superiores aos negros. E uma das coisas que nós precisamos transformar na nossa cabeça e no nosso país e no nosso mundo é essa realidade. Não existe ninguém superior a ninguém. Uma das coisas que eu mais gosto em tatuagem é caveira. Eu não sei se você sabe, tem gente que é boba, não conhece a história, não conhece a cultura, mas acha que caveira tem a ver com morte. Quem faz tatuagem de caveira tem a ver com morte, com demônio, não tem nada a ver com isso. A caveira, na cultura da tatuagem, tem uma filosofia por trás. Sabe qual é? Se arrancar a sua pele, a minha pele, ou a pele do irmão mais negro que tiver aqui, por dentro, é tudo igual. Se você abrir um túmulo de um alemão e abrir um túmulo de um angolano, a cor do osso é a mesma. Osso é tudo igual. E por baixo dessa pele, você só tem osso. E para o lugar que você vai no final da sua vida, é igual. Não importa se você é loiro, branco, preto, amarelo, vermelho, ou seja, que cor for. O destino todos é caveira. Nós somos iguais. E o primeiro texto que fala sobre a perseguição, eu acho que é uma perseguição que ainda existe. Essa perseguição que considera alguém superior ou inferior pela tonalidade da pele que ele tem. Os brancos continuam indo na África. Continuam oferecendo 10, 20 dólares a troca de uma pedra de diamante que vale 1 milhão. Eles continuam indo lá. O mercado negro de diamantes, talvez você já tenha assistido aquele filme Diamante de Sangue. Você sabe da história, então. O mercado mundial de diamantes na Suíça, de diamantes nos Estados Unidos e até mesmo em Israel é fruto da exploração das pessoas negras. Então eu acho que a primeira perseguição que nós temos que abrir os nossos olhos é aquela perseguição que pode estar dentro do nosso coração. É aquela perseguição que olha pelo outro e capacita o outro e considera o outro pela cor da pele que ele tem. E aqui eu posso dizer, inclusive, queridos, porque eu também acho que um tipo de racismo é isso que o nosso governo está fazendo, de querer dar vagas especiais nas faculdades para quem é negro. Isso aí é ofensa, isso aí é vergonha. Eu sou negro, eu posso colocar lá no papel negro e posso entrar numa faculdade, mas eu jamais faria isso. Porque o meu pai negro, filho de escravos, a minha avó, a mãe do meu pai, a minha bisavó, nasceu na lei do ventre livre. A minha avó foi criada dentro de uma fazenda. O meu nome, Creuze, é o nome da família francesa que escravizava os meus avós. Esse é o meu nome. É da região lá da França, onde essa família, para casa que minha avó e minha bisavó foram escravas, era o nome dessa família, da região da França onde essa família nasceu.
Mas o meu pai começou como pedreiro e terminou a vida com 5 faculdades, falando 6 idiomas, doutorado, membro da Academia Brasileira de Letras, sem ajuda de nenhum branco. Pela inteligência dele, pela capacidade dele. Não precisou de esmola de ninguém. Precisou ele simplesmente acreditar que ele tinha potencial e capacidade como qualquer outra pessoa, e que não era a cor de pele que distinguia isso, e que não era o nascimento humilde que distinguia isso, e que não era o preconceito e o racismo que na época que ele nasceu, 1923, era muito maior do que hoje em dia. Mas ele se formou na USP, com louvor, com honras. E foi professor da USP, membro da Academia Brasileira de Letras, e foi parte da ONU. Um negro que nunca recebeu bolsa de porcaria de governo nenhum. Então nós que somos mais escuros temos que entender e não temos que aceitar sermos medidos por baixo nos vestibulares. Eu me recuso a ser medido por baixo. Eu me recuso a entrar numa faculdade com menos, considerando que, não, ele tem menos capacidade porque a cor da pele dele não vai dar condição para ele passar na mesma faculdade que o branco que estudou na mesma escola que ele a vida inteira. Me recuso a isso. Então nós temos que entender isso. Esse é o primeiro texto. O segundo texto da Bíblia que menciona um africano está na sequência da Bíblia, primeiro livro dos Reis. E aí já começa a entrar um pouco na nossa responsabilidade coletiva. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Esse livro já nos começa a levar um pouco para a realidade coletiva. Versículo 1 diz assim: Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de todo tipo de especiarias, grande quantidade. Tinha ouro e pedras preciosas. Quando encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente, e Salomão respondeu a todas as suas perguntas, e nada era difícil demais para que ele explicasse. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo ao Senhor, ela ficou extremamente admirada. E disse ela ao rei: é verdade tudo o que eu ouvi em meu país a respeito das suas realizações e da sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para os seus oficiais estarem na sua presença todos os dias. Ouvindo sua sabedoria, louvou ao Senhor, seu Deus, que se agradou de você e colocou você no trono de Israel, por causa do amor que você tem ao Senhor de Israel. Ele o fez rei governar com grande justiça. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grandes quantidades e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá trouxe e deu ao rei Salomão. Além disso,
Os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. E o rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real. E também liras e harpas para os músicos, e nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para a sua terra. Essa é a próxima ariana, a próxima negra que está abaixo da linha ariana. É essa mulher aqui, ó. Aqui é só para você ver, acho que eu não tinha mostrado esse anterior. É a região, isso aqui foi um exame genético que fizeram recentemente na África, mostrando quem era o povo de Cush. Quem é esse povo de Cush, né? Então fizeram o mapa genético. O que você está vendo de escuro é onde é hoje a Somália. Aí você tem aqui Etiópia, parte do Sudão, essa parte aqui, Egito e toda a parte sul do continente do Oriente Médio. Ok? Então todo esse povo aqui, ó, e ainda tem um miolinho aqui no meio da África ariana, todo esse povo dessa parte de baixo aqui do planeta são esse povo de Cush, nos dias de hoje. Okay? Que seriam países como Sudão, Eritreia, Djibouti, Somália, Etiópia, e esse pedacinho aqui embaixo aqui é um pedacinho do Quênia também. Ok? Bom, a próxima mulher é essa rainha aí. Bem provavelmente o nome dela era Nicaulis, né? Na história paralela, dizem que a rainha de Sabá, que não é mencionado o nome no texto, ela tinha o nome de Nicaulis. Sabá era uma terra que recebeu por nome, os egípcios chamavam essa terra de Meroé, né? Ou Cush, a terra de Cush. Também é conhecida na literatura paralela como Núbia, o que seria equivalente hoje, mais ou menos, dentro da nossa geopolítica mundial atual, equivalente à Etiópia. Ok? A rainha de Sabá era uma etíope, negra, né? Esse aí é um rosto, não é dela, é um busto de uma das rainhas etíopes, chamava Tina. Então era a terra de Cush, é essa terra aqui, ó, que pega, né, essa parte vermelha, pedaços do Egito, pedaços do Sudão e pedaços aqui para baixo da Etiópia, tá? Essa é a terra de Cush. Essa mulher saiu lá de Cush, são 2.300 quilômetros, para se encontrar com o rei Salomão. E o texto nos dá algumas lições sobre o que aconteceu ali com Salomão. Esse aí é mais ou menos o desenho, essas são as pirâmides de Cush, né? Cush está lá hoje, você pode visitar um dia, tem pirâmides lá. Eles que inventaram as pirâmides, depois os egípcios copiaram. Então era um povo que não era um povo burro não, era um povo ignorante não. Era um povo que vendia tecnologia, né? Só dá para ver isso, tanto de ouro que essa mulher levou para Salomão, né? Nunca na história desse país recebeu-se tanto ouro assim. Não era um país rico. Bom, o que essa história nos ensina? O resultado da sabedoria. Sabe o que diferencia os seres humanos? Não é a cor da pele. O que diferencia os seres humanos, e é isso que essa história vai dizer, é a presença de alguém chamado Deus. Salomão, em todo o texto, ele é destacado pelas suas grandes obras, não porque ele tinha uma cor de pele branca, mas porque ele tinha o Deus verdadeiro que deu para ele sabedoria. E isso que faz diferença no povo de Deus. O povo de Deus, ele é um povo superior a todos os outros povos da terra, porque ele tem uma sabedoria que os homens da terra não têm. E sabedoria é diferente de inteligência.
As pessoas da terra têm muita inteligência. Tem homens extremamente inteligentes, mas que não sabem usá-la. E eu estou citando meu pai, já que ele morreu, não pode me criticar, então vou continuar. Meu pai era um cara extremamente inteligente, mas era um cara extremamente pouco sábio, tolo. Um cara que ganhou muito dinheiro e perdeu tudo tendo que distribuir com as 4 mulheres que ele teve. Terminou a vida pobre, porque dava pensão para uns 350 filhos. Até hoje nós estamos brigando na justiça aí para ver quem vai receber o quê, que nem sabemos se todos os filhos dele foram encontrados ainda. É um cara que tinha muita inteligência, mas era um cara que tinha pouquíssima sabedoria. E nós percebemos isso nos homens da terra. Eu não sei se vocês viram essa semana aí, semanas atrás, que prenderam o irmão da Richthofen. Uma das coisas que me impressionou foi que eles foram na USP, e ele é doutorado na USP. Um cara que tem doutorado, e foram entrevistar os professores deles, falaram que ele era um dos caras mais capazes da história da faculdade na pesquisa científica na área de química. E hoje foi preso pulando o muro da própria casa para roubar os tios, ou sei lá quem, por causa de droga. Aí você fala, caramba, quanta inteligência, mas quanta falta de sabedoria em utilizá-la. E uma das coisas que distingue Salomão nesse texto, não é a cor da sua pele, mas é a presença de Deus. E aí a rainha de Sabá sai lá para se encontrar com um homem que tinha diante dele a graça do Senhor. O texto começa dizendo assim: Salomão tinha sobre ele a graça do Senhor. E essa mulher se encontra com Salomão e ela põe Salomão à prova. O texto fala exatamente, ela foi lá para colocar ele à prova. E ela questionou com perguntas difíceis. Mas o texto diz assim, ele respondeu todas as perguntas como se não fossem nada, como se fosse simples demais. Por quê? Porque ele era bom? Porque ele era branco? Não, porque ele tinha o Senhor. E aí então, eu lembrei do texto de 1 Pedro que diz assim, que nós que temos o Senhor temos que estar pronto a responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Que saibamos responder com sabedoria a qualquer questão da vida. Não porque nós somos inteligentes, mas porque somos sábios. Porque o temor do Senhor é que gera sabedoria. Não é faculdade nem diploma. E aí então, essa mulher testemunha. O texto diz, ela viu com os olhos a presença do Senhor ali. Em tudo que ele fazia, ela viu a presença do Senhor. Viu a presença do Senhor na economia, viu a presença do Senhor na política, viu a presença do Senhor na religião, viu a presença do Senhor na forma como ele tratava os servos dele. Ela viu a presença do Senhor dentro da casa de Salomão. Então esse testemunho que aqueles que têm o Senhor dão, começa dentro da sua própria casa. Primeiro para os de perto. Essa mulher ouviu lá da casa dela, de longe, esse cara está fazendo um negócio diferente no país dele, na casa dele, na terra dele. Todo testemunho começa pela presença do Senhor dentro da sua casa. Aí então, os de fora virão, de longe, como consequência do testemunho que você está dando dentro de casa. E isso é tudo uma lição que a gente vai chegar no final. Então essa mulher ela faz algo inusitado. Ao invés de simplesmente elogiar Salomão, o texto diz assim, lá no meio do versículo, ela diz assim, então ela louvou ao Senhor, Deus de Salomão, por todas as maravilhas que o Senhor fez por meio de Salomão. Ela simplesmente olha para Salomão e diz assim, esse cara é quem ele é e faz o que ele faz, não com base na sua capacidade, há um Deus abençoando. E ela recebe para si o Deus de Salomão. Ela louva, ela reconhece esse Deus.
E aí então, ela abençoa Salomão com a riqueza, fruto da obediência dele a Deus, pelo menos até então. Então Salomão cumpre aí um propósito de Deus para todos nós: ser bênção para as nações da terra. Quando Deus chamou Abraão, lá atrás, Deus disse: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas as famílias da terra. Isso significa que Deus nos dá sabedoria, não para a gente ficar com ela para a gente, mas para que essa sabedoria leve os povos da terra a louvar o Senhor. Isso começa usando essa sabedoria dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria vida. E isso vai gerar admiração pelos de fora. O que acontece lá em Atos capítulo 2? Atos capítulo 2 vai dizer que a igreja temia ao Senhor, que eles se dedicavam à oração, a dividir o pão, ao ensino dos apóstolos, eles se reuniam todo dia, havia comunhão dentre eles, e aí os de fora admiraram a igreja, e dia após dia iam acrescentando os que iam sendo salvos. Então essa mulher saiu lá da África subsaariana para conhecer a Deus, o Deus de Salomão. E nós estamos vivendo uma grande oportunidade no nosso país hoje, agora, já. Nós brasileiros. Nós conhecemos o Evangelho primeiro que a África. Nós já andamos mais tempo no Evangelho do que eles. E agora eles estão vindo para cá. Os seminários estão cheios de angolanos, cheios de quenianos, cheios de moçambicanos, cheios de gente vindo de lá para chegar aqui e falar assim: eu quero aprender com os brasileiros para eu poder voltar para o meu país e abençoar a minha pátria, como a rainha de Sabá fez. O mundo negro olha para o Brasil e diz: esse povo está sendo abençoado de uma maneira diferenciada por Deus, nós queremos ir lá aprender isso com eles. Então nós como igreja temos agora um privilégio, uma honra, podermos fazer a coisa direito dentro da nossa casa, para que a bênção do Senhor seja verdade dentro do nosso país, e a gente possa espalhar isso para todos os cantos da terra. Ah, pastor, de que maneira que eu faço isso? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Tem muitos daqui que já têm conhecimento suficiente para pegar suas férias, tomar um aviãozinho, ir lá para a África, numa igreja pequenininha num cantão da África, abrir a sua Bíblia e ensinar para aqueles irmãos, contar sobre a sua experiência, contar do que está acontecendo aqui, contar do seu trabalho na igreja, falar o que você faz, por que você faz, como você faz, mostrar para eles: olha aqui, a bênção do Senhor no nosso meio, nós somos um povo abençoado, Deus tem dado para a gente bênçãos. E nós temos essas bênçãos, não é para ficar aqui dentro desse prédiozinho, cantando no domingo, e indo embora para casa viver a nossa vida, preocupado com carro, com dinheiro, com trabalho. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos abençoou para que nós sejamos bênçãos para as nações. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Você pode fazer isso metendo a sua mão no seu bolso. Muitos desses países da África não têm Bíblias traduzidas no idioma deles. Eles não têm uma Bíblia na língua deles para ler. Você pode financiar isso. Você pode sustentar alguém, tirar a mão do seu bolso e falar: eu vou dar 100, 200, 300, 1000, sei lá quanto todo mês, para que um missionário esteja dentro daquela aldeia, daquela tribo, traduzindo a Bíblia para aquele povo ler um dia a Bíblia na língua deles, como eu leio a minha em português hoje. Você pode estar financiando Bíblias. É interessante que eu ouvi uma vez o relato de um missionário que chegou num desses países perseguidos da África, e eles chegaram com um caminhão cheio de comida e de Bíblias. E eles, brasileiros, chegaram lá na aldeia, pararam o caminhão e pensaram: vamos distribuir a comida primeiro, porque eles devem estar morrendo de fome. E eles começaram a distribuir comida e o povo jogava do lado. Cadê as Bíblias? Cadê as Bíblias? Nos dá as Bíblias. Eles não queriam saber da comida, eles queriam saber da palavra do Senhor.
Eles estão desesperados, sedentos, não tem Bíblias. Você pode pagar Bíblias para lá. Você pode fazer parte de várias missões brasileiras que sustentam e enviam Bíblias para lá. Você pode pegar as bênçãos que o Senhor nos deu e usar com sabedoria, como Salomão fez, para abençoar as nações da terra. Então as bênçãos que Deus deu para Salomão, Ele faz chegar lá em Sebá, lá no fim da África, no chifre, na ponta da África. Porque Ele entendeu qual era o propósito das bênçãos do Senhor. E aí eu quero citar um último texto, que fala também de um africano. Esse texto está lá no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Porque nós já vimos que não devemos julgar as pessoas pela cor da pele. Nós já vimos que nós devemos ser um centro para receber os povos da terra e abençoar esses povos, para que eles voltem para suas regiões e reconstruam as suas regiões, e lá eles possam levar o evangelho na sua própria língua para o seu próprio povo. Mas esse texto nos faz algo extremamente diferente. Esse texto conta a história de Filipe. Filipe era um dos grandes líderes da cidade de Jerusalém. Se você ler o começo do livro de Atos, você vai ver que Filipe foi pregar em Samaria, e houve um grande número de conversões em Samaria, e a igreja estava bombando em Samaria. E Filipe está ali em Samaria, pastor de uma igreja enorme, gente se convertendo, tudo bem, tudo tranquilo na vida de Filipe. Está lá Filipão, de boa. Estou aqui em Samaria, igreja boa, pessoal se convertendo, todo mundo fala a minha língua, judeu, está tudo legal. Aí o Espírito Santo fala assim: Filipão, tem um outro propósito para você. Você vai sair daí, você vai conversar com um cara etíope. E aí o texto narra lá no capítulo 8 de Atos, versículo 26, diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, na estrada que dá para o deserto, que liga Jerusalém com Gaza. Essa estradinha que tem aqui, ó. Essa estradinha aqui. E aí Deus diz assim para Filipe: então ele partiu e encontrou no caminho um oficial etíope, da mesma região da Etiópia, da rainha de Sabá. O texto vai dizer: esse homem era eunuco e responsável pelos tesouros de Cândace, rainha da Etiópia. Na verdade, Cândace não é o nome. Cândace é um nome de... mesma coisa que a gente diz em português, rainha. É um título, Cândace. Ele explica isso no texto aí, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Pergunta: o que esse etíope lá da Etiópia estava fazendo em Jerusalém? Como que ele parou lá? O cara era etíope, quer dizer negro, lá da região de Sabá, uma cidade vizinha, próxima. O que ele está fazendo em Jerusalém adorando o Senhor? Quem que levou a adoração do Senhor lá para Etiópia? A rainha de Sabá. Se você for lá na Etiópia hoje, você vai encontrar um montão de judeus. Montão. Tanto na Etiópia quanto em alguns lugares da Somália. Negros, de pele escura, mas judeus. Seguidores do judaísmo. Só que esse homem seguia uma religião morta. Porque o judaísmo morreu quando Cristo morreu na cruz. Nasceu uma nova religião que esse homem não conhecia. E aí Filipe se encontra com ele, diz o texto assim: ele estava de caminho de volta, sentado na sua carruagem, e ele lia em voz alta os textos acerca do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse: se aproxime da carruagem e acompanhe. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou:
o senhor compreende o que lê? E o homem respondeu: como eu posso entender se ninguém me explica? E convidou Filipe para subir e se sentar ao seu lado. E esta passagem das Escrituras que ele estava lendo: ele foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo diante de tosqueadores, e não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou as boas novas acerca de Jesus Cristo. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? E Filipe disse: nada te impede, se você crê de todo o teu coração. E o eunuco nem esperou ele falar, disse: eu creio que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, e os dois desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem, cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciando as boas novas. Não sei se você percebeu a história, mas parece. Eu não sei se você notou isso, mas eu tenho uma leve impressão de que Deus tem um propósito na África indo-ariana. Porque quando o judaísmo deixou de ser a religião que salva, Deus de novo levou um missionário, para que esse missionário fosse pregar aos etíopes, para que o evangelho do Senhor Jesus Cristo chegasse na Etiópia. Então eu posso aprender algumas coisas com essa história. Primeiro, se os resultados da sabedoria de Salomão levaram salvação por meio da rainha de Sabá, os resultados da ação do Espírito Santo e de ser dirigido por ele, leva a salvação por meio do Espírito à rainha de Sabá, através de Filipe. Filipe sai do seu conforto, ele tem uma mudança que ele não esperava. O Espírito aparece para ele e diz: eu quero te levar para um outro lugar, eu quero te fazer outra coisa com você. Não é o que você está pensando, não é onde você está, não é aí nessa igrejona, não é aí com esse monte de gente que fala a sua língua. Eu quero que você vá falar com um etíope. Ele está voltando para casa. Eu quero que uma mensagem chegue lá na Etiópia, como eu fiz uma vez a rainha de Sabá vindo. Agora eu vou levar essa mensagem. E aí então, o Espírito, guiado pelo Espírito, Filipe, primeiro, explica a palavra de Deus. Segundo, há uma aceitação e um batismo. O Espírito Santo age, o homem entende a palavra, é batizado, e há salvação na Etiópia por causa de Filipe. E aí tudo começa novamente. Parece, eu não sei. Pode ser que eu esteja forçando demais os textos aqui, mas eu acho que não. Que Deus tem um propósito para a África, que Deus tem um propósito de que a salvação e o evangelho chegue lá. E Ele quer usar a nossa sabedoria e a nossa boca para ir lá falar do evangelho. Sejam bênção em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Irmãos nossos africanos clamam por Bíblias. Irmãos nossos africanos clamam por comida. Irmãos nossos africanos clamam por templos. Há um tempo atrás, eu recebi na minha casa um irmão da África, da Somália, chamado Davi. Ele foi estudar em Cuba, fez o Seminário Batista de Cuba e veio para minha casa. Ficou na minha casa uma semana, e dali ele ia para a Somália, que era o país dele, para levar o evangelho. E coincidentemente, essa semana eu recebi um e-mail dele. E o e-mail dizia assim: Creuze, queria que você orasse, porque eu tenho uma igreja aqui, e ele hoje é pastor pentecostal. Nós conseguimos o terreno
nós fechamos o terreno com placas de metal, mas nós não temos telhado. E nos dias de calor, aqui faz muito calor. Você que sabe um pouco da África, sabe que faz calor mesmo, 52, 53 graus, né? Faz muito calor e a gente tem que cultuar sem telhado. E muitos irmãos estão parando de vir na igreja, porque sem a cobertura do telhado, nos dias que chove, cai muito raio. E a gente tem que fazer o culto ao ar livre, as pessoas têm medo de tomar um raio na cabeça e estão parando de vir na igreja. Então eu queria que vocês orassem para que a gente conseguisse um telhado. Só para você entender que a igreja está passando por lá. Outros irmãos nossos têm as suas igrejas incendiadas. Outros irmãos nossos, o ISIS, está descendo para o sul da África e matando um monte de gente, perseguindo. O Márcio vai mostrar para a gente alguns vídeos daqui a pouco. Mas o que eu queria que você parasse para pensar é, querido, você que está aqui hoje, Deus quer que nós, igreja brasileira, que estamos sendo extremamente abençoados por Deus, nós não somos perseguidos, nós não temos perseguição sobre nós. Nós temos muito dinheiro, a igreja brasileira evangélica tem muito dinheiro. Tem tanto dinheiro que a gente fica construindo babaquices como templos de Salomão, gastando centenas de milhares de reais em luxos para agradar aos homens, porque isso não agrada em nada a Deus. E a gente está esquecendo, muitas vezes, de, tendo todas as bênçãos do Senhor, usar essas bênçãos para levar o Evangelho nos lugares onde Deus quer que o Evangelho seja levado. E eu quero te fazer um desafio hoje. Nós vamos ver mais 2 vídeos. E durante esses 2 vídeos eu quero que você pense sobre o que Deus quer de você na questão de como nós podemos chegar lá na África também. Na África subsaariana, há uma igreja perseverante e fiel a Cristo, mesmo enfrentando a perseguição todos os dias. Nossos irmãos têm nos ensinado muito sobre força e fé. Eles fizeram um tipo de teste. Se você quisesse ser aprovado, precisava apenas dizer que era muçulmano. Caso contrário, seria morto a tiros. Até que outro homem veio e disse: não mate as crianças nem as mulheres. Eu comecei a chorar. Procurei na escola, mas não havia nenhuma garota. Nunca antes, os cristãos africanos enfrentaram tanta perseguição. E mesmo separados pela distância, nós podemos ajudá-los. Por meio da nossa oração, nossos irmãos são fortalecidos e encorajados. São as suas orações que me fazem permanecer firme. Eu não tinha força para orar, mas eu sentia que Deus me fortalecia a cada dia. Somos o corpo de Cristo. E quando o membro enfrenta dificuldade, devemos demonstrar nosso amor por ele. Mobilize sua igreja em favor dos cristãos perseguidos na África. O que nos separará do amor de Deus? Será perseguição? Não, jamais. Ela não pode nos separar do seu amor. No dia 11 de junho, você tem a oportunidade de ser um com eles. Mobilize sua igreja em favor dos cristãos perseguidos na África. Cadastre sua igreja e participe do DIP. Eu quero pedir que nesse tempo agora você ore sozinho, feche os teus olhos aí, ore em favor dos irmãos que estão lá. Tá? Diz o ditado popular que o que os olhos não veem, o coração não sente. E parece que há uma verdade nisso, porque a gente
olha e se envolve tanto com as nossas coisas e esquece que irmãos nossos, né, estão lá sofrendo e passando dificuldades ainda maiores, né? Então ore agora, fale com Deus aí um minutinho. Senhor, nós clamamos a Ti pelos nossos irmãos que estão ali na África, pedindo que o coração deles, Pai, descanse em Ti, espere em Ti, confie no Senhor, Pai. Nós poderíamos, como costume, orar para que o Senhor intervenha na vida deles, mas sabemos que o Senhor já faz isso, Pai. O Senhor já cuida dos Teus ali naquele local, naquele país, naquelas regiões. Por isso, o meu desejo é para que o coração deles lá, tanto os africanos quanto os missionários que estão por lá, ouçam a Sua voz, Pai, percebam o Teu agir, sintam o Teu tocar, o Teu falar, que eles ouçam a Tua voz através da Tua palavra, Senhor, e que ali eles permaneçam firmes no Senhor, independente da circunstância que estão vivendo, Pai. E o que depende de nós, Senhor, em nome de Jesus, por favor, fala ao nosso coração, Pai, para que o nosso coração ele se quebrante, Pai, diante da verdade da Tua palavra, diante do comprometimento que precisamos ter mediante a necessidade do reino, Pai. Tem misericórdia porque o nosso coração é um coração egoísta, egocêntrico, individualista, hedonista, hipócrita, que nos leva a se envolver, a nos envolvermos cada vez mais com os nossos bens, com o nosso bem-estar, com a nossa vida particular, e nos esquecemos de cuidar do próximo, amar o próximo, orar pelo próximo, se importar com o próximo. A teologia bíblica, o resultado da tua inspiração, a tua inspiração ali no Novo Testamento nos mostra, nos dá recursos para entender que a nossa visão para com o outro tem que ser de inferioridade por nossa parte, Senhor. Nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos, colocar o outro em posição de maior importância do que as nossas próprias vontades. E nós não temos feito isso, Senhor. Nós nos comprometemos com a oferta missionária. A partir do segundo, terceiro mês, a gente já se esqueceu dessa oferta por causa das nossas compras no cartão de crédito, Senhor. Nós nos esquecemos das promessas que fizemos por Senhor, em detrimento da pizza de domingo, do lanche durante a semana, do restaurante mais refinado na sexta-feira com os amigos no happy hour, Senhor. Nós nos esquecemos muito rápido das promessas que fazemos para o Senhor. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Peço perdão, recoloca o nosso coração no centro da Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Pedimos que o nosso coração seja quebrantado quando confrontado pela verdade da Tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor. Que o nosso desprendimento seja tamanho a ponto de ouvir a Tua voz e atender o chamado de ir na esquina, de ir em São Paulo, de ir em outro estado brasileiro, de ir em outro país, de ir à África, de ir ao Japão, somente por obediência ao Senhor. Por favor, Senhor, modifica o meu coração e o coração do meu irmão. Por favor, Senhor, que nós não cedamos às tentações desse mundo, às provocações, aos oferecimentos, aos manjares que esse mundo nos oferta. Nos livra disso, Senhor, para que a gente olhe para o Teu reino, entenda a visão de reino, para onde o mundo, para onde a Tua vontade está direcionando as nossas vidas no mundo, Senhor. Por favor, Senhor, nos auxilia nisso. Como pregaremos na África se recolhemos e encolhemos a mão para ofertar R$5 para ajudar os irmãos missionários, Senhor? Como que a gente oferta numa África para levantar um telhado para os irmãos ali se protegerem do sol e de raios e de chuvas, se a gente não oferta para pagar a conta de luz na nossa própria igreja local, Senhor?
Tem misericórdia do nosso coração que é podre, que é egoísta, que é farisaico, Senhor. A começar de mim, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém.